Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui com uma história um tanto interessante, né? Meu chapéu assim um pouquinho torto porque é assim mesmo, viu? É assim mesmo. Como eu sempre digo, os vídeos são crus, né? Do jeito que é gravado aqui, eles sobem para a plataforma, viu? Bom, quero desejar um bom dia para todos aqui no aguardo do inverno. Deu uma chuvinha aqui na região, mas deu uma estiagem novamente. Vamos lá. O título da história de hoje é Era Pra Ser Ele, viu? Uma história não é engraçada não, é dramática. Vamos lá. Um rapaz, um cearense, morava no Rio de Janeiro já há muito tempo e fazia muito tempo que ele não vinha na sua terra natal, né? Muito envolvido com o trabalho, muito envolvido com os amigos e família, os parentes que lá moravam. Mas um dia ele recebeu um telefonema urgente, assim comunicaram. Ele estava muito ocupado, aí falaram assim: ô fulano, tem um telefonema para você. Ele falou: não, eu estou ocupado. Quem é? É sua mãe. Minha mãe? Fala para ela que depois eu ligo. Ela falou que é urgente, precisa muito falar com você. Aí ele pediu licença ali do setor de trabalho e foi atender o telefonema. Chegando lá, sua mamãe com a voz trêmula, né, meio embargada, e falou para ele que pediu ele, né, por favor, que viesse ver o seu pai, que ele já estava há mais de um mês acamado e parecia não demorar muitas horas, muitos dias, muitas horas, não sei como é que era o negócio lá. Sei que o homem estava muito ruim. Então o filho percebeu a gravidade da situação. Ele falou assim: então eu vou ver meu pai, vai que ele, né, era um senhor já de idade, mas não era tão idade assim também, né? E ele pensou: vai que meu pai morre, eu não atendi o pedido da minha mãe e nem também vi meu pai, né? Era muito apegado. O homem cristão, o filho, comunicou a informação ao seu patrão e foi. Pediu uns dias lá, uns 15 dias e foi. Chegando lá, ele constatou realmente que o pai dele não estava bem, que estava muito doente mesmo. Imaginou ele que o velho já não respondia, estava muito doente, foi diagnosticado, porque assim, há muito tempo atrás, quando a pessoa estava doente, e tinha muita gente que dava remédio caseiro e nem levava no hospital, às vezes os hospitais ficavam muito longe e tal, essas coisas. Tinha toda uma série de dificuldades, né, que impedia até a cura de muitas pessoas. Enfim, o caso do homem já tinha sido medicado, já tinha sido levado ao hospital e não tinha apresentado memória. Então o seu Joaquim estava ruim mesmo, o negócio estava ruim. Então o moço cristão, né, ele vendo a gravidade da situação, mesmo dia que chegou, foi na rua, né, convidou um pastor com o seu rebanho para realizar um culto na casa dele, pedindo, quem sabe Deus pudesse ter misericórdia, né, ou então abençoasse a sua partida, né, que fosse a vontade do Altíssimo. E assim eles fizeram, né, realizaram um culto lá, com muitas orações, e a mãe do rapaz estava muito abatida mesmo, era uma coisa assim, e ela era muito, se dava muito bem, né, a família era uma família muito unida, né, se dava muito bem, e a mãe estava muito abatida. Então eles realizaram o culto e oraram, todo mundo participou, as igrejinhas, né, povo dedicado, né, igreja pequena, um povo muito ativo. Eles realizaram o culto lá, pregou uma boa mensagem e oraram pelo enfermo, né? Para Deus abençoar a restauração, a partida, né? Ninguém sabia, né? Nada foi revelado, enfim. Então, o culto acabou, eles foram embora para casa e passou, né? Quando foi no dia seguinte, muito cedo, o filho, né, preocupado com o pai, levantou para ver como estava seu papai. E quando ele foi na cama, cadê o velho? O velho havia
sumido ali. E ele ficou meio preocupado e foi ver, a mãe estava dormindo ainda, isso 5 horas da manhã, os membros da casa ainda dormindo, e ele foi no quarto, no show, foi na cozinha, foi no banheiro, foi na sala, em todos os cômodos da casa e nada de encontrar o homem. Ele falou assim, um foi arrebatado e eu fiquei. Alguma coisa aconteceu. Aí vou olhar fora. Quando foi lá fora, encontrou o velho, estava urinando. Ele começou a chorar, o filho, né? Começou a chorar quando viu o pai lá urinando. Por quê? Já fazia mais de 1 ano que ele vivia doente, né? E 1 mês acamado e não se levantava para mais nada. E aí depois de um culto abençoado daquele, o homem se levantou e perguntou como é que ele estava e falou que estava bem. Estava sentindo alguma coisa? Ele falou que não estava sentindo mais nada, né? Um cabelo aqui agarrado, meu olho, aqui do chapéu. Ele falou que estava sentindo mais nada, estava de boa. E foi lá, olhou para ele, pegou nas mãos. Papai, não tá mesmo sentindo nada? Você não estava aí? Tava ruim mesmo, achei que eu ia morrer, mas estou bem. Ô glória! E levantou todo mundo cedo lá da casa, todo mundo levantou cedo e se alegraram muito. Foi um dia de festa naquela família, foi um dia de festa, né? E ele falou assim, agora vamos fazer outro culto, né? Culto de ação de graça, cultão abençoado, né? Marcaram lá para 5 horas da tarde. 5, 6 horas da tarde, um culto, foram lá, falou com o pastor, rapaz, aconteceu um milagre. Porque assim, na minha concepção bíblica, né, milagre é aquilo que não se explica. Mas eu entendo, né, que eles falaram que foi um milagre. Mas foi uma grande bênção de Deus, uma cura, e quem sabe até um milagre, porque não existia ou já tinha passado pelos médicos e sido medicado, remédio caseiro e nada do homem dar sinal de vida, né? Então tá, eles falaram que foi um milagre, e se alegraram muito e marcaram um culto agora de ações de graça, né? Um culto, convidaram os parentes, convidaram os amigos. O homem estava bom, curado, impressionante, lá no meio do convívio normalmente. Foi um culto abençoado, aí o pastor se empolgou. O pastor se empolgou, pregou uma mensagem evangelística, né? Muito bem explanada, com base bíblica, tudo direitinho. E depois fizeram apelo, né? Fizeram apelo para quem queria aceitar esse Jesus bondoso, Jesus que cura, Jesus que faz milagre. E se dirigiu a um membro da família, a outro, aí se dirigiu a matriarca da família, se ela não queria, né, aceitar esse Jesus que faz milagre. Aí ela ficou de cabeça baixa, e o pastor perguntou de novo, ela falou que ia pensar. Falou assim, eu vou pensar, mas a senhora não viu, disse o pastor, a senhora não viu que Jesus fez tão grande maravilha com a sua família, com o seu marido aí, né? Ela olhou pro velho, o velho está lá, o velho aceitou Jesus de boa logo, né? O velho falou assim, não, eu quero esse Jesus, eu quero. E a velha falou assim, eu vou pensar. Tá bom, ninguém pode obrigar, né? Ninguém pode obrigar a pessoa. E assim tá, terminaram o culto. Teve aquele jantarzão, show mesmo, lá com a família, os parentes, os convidados. E tava de boa. Todo mundo foi para casa, depois do jantar ficaram ainda conversando, cantaram louvores, né, os netos ali, os parentes, todo mundo feliz de vida e o velho participando do meio. Mais tarde, acabou, todo mundo foi embora para casa. Aí eles foram descansar e ficou a senhora só lavando as louças, né? A dona Judite ficou lavando as louças. Quando foi mais ou menos assim, umas 10 horas para 10h30 da noite, só escutaram o barulho. A velha caiu no chão. Aí correram lá, alguém se levantou, ainda tinha gente conversando ali, né, no quarto. Quando viu aquele barulho, conversou, a velha estava lá esticada. Aí foram lá e mexeram na velha e constataram ataque fulminante. Ela sofreu de um ataque cardíaco fulminante, morreu na hora, viram o coração, depois chamaram uma pessoa que acho que era enfermeiro lá, parente lá da família, constatou, ela está morta, morreu. Morreu, impressionante, né? Que coisa esquisita, isso é fato real, gente, isso é coisa muito séria. Então, o título dessa história era
para ser ele. Olha só que coisa, né? A gente não tem mesmo poder sobre a vida, né? Não tem como explicar se foi rejeição, se foi pecado, se foi decisão divina. Fato é que aconteceu. Então fica aí com essa história, dá um like e se inscreva no canal para me dar uma força aí, tá certo? Compartilha se você quiser, comenta se você quiser da situação, mas está aí. Era para ser ele e foi ela. Pia só.